Carlos David Carvalho Lobão, coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Sinasef. Cadê ele? Bom dia. Está aqui no meio. Carlos, obrigado, Alô. Carlos. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, parabenizar pela iniciativa do senador da Comissão de Educação do Senado, dos senadores presentes aqui. Para a gente do Sinasef é muito importante estar aqui discutindo o que nós temos de leitura sobre isso. Antes de começar a minha exposição, queria iniciar dizendo o seguinte. O representante do governo, ao falar da nova versão, ele esqueceu de dizer qual foi o objetivo da nova versão. A nova versão foi algo produzido por 5 procuradores, convocados pelo Ministério, para dar condições de que o projeto Futuros tramite nessa casa. Porque do jeito que estava na versão anterior, não passava da CCJ. Não passava na Comissão de Justiça, porque ele é totalmente anticonstitucional. Então, foi tentar construir uma versão minimamente capaz de tramitar no Congresso Nacional. Esse foi o objetivo. Não foi de atender demanda de ninguém. De ninguém. E aí nós gostaríamos de discutir o projeto Futuros e tentar ver se eu deixo um tempo razoável para discutir uma coisa que eu acho muito importante, que é a real discussão que devia ter nessa casa, que é os institutos federais que nós representamos. Primeiro, uma observação metodológica. A pré-consulta e a consulta promovida pelo MEC não permite a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ela não permite isso. Ela é uma consulta produzida através de artigos que impede a gente dar uma opinião sobre o projeto. Então, você não tem, dentro da consulta, se você for... Eu fui um dos que entrei e fiz, dei lá a minha opinião a cada artigo. É impossível dizer lá o que eu vou dizer aqui. O segundo é que o Futuros tem uma relação profunda com a emenda constitucional 95. Ela atende a essa necessidade. A chamada PEC 241. E nós votamos aí essa PEC, porque vocês lembram como é que o movimento sindical encarou essa PEC. Você lembra do apelido que nós colocamos nela? Era a PEC da morte. E o Futuros é a nossa morte. O Futuros acaba com a educação pública. Acaba. Acaba, literalmente. Né? O procedimento de construção desse Futuros. Primeiro, não foi ouvido ninguém. A comunidade acadêmica não foi ouvida. E aí, eu queria aproveitar a presença dos reitores, dizer que esse debate que nós estamos fazendo aqui, com essa mesa constituída entre representação estudantil, sindical, governo, tem que ser reproduzida nos nossos locais de trabalho, em cada campo desse país. Os reitores têm que convocar o Wagner Vilas Boas, têm que convocar o governo para ir para os debates conosco lá dentro. Eles têm que assumir essa tarefa. Nós precisamos fazer esse debate em todos os locais e convocados pelo quem comanda a escola, que é o reitor eleito pela comunidade acadêmica. Então, vocês, Andif e Conif, têm o dever de fazer esse debate ser reproduzido em todos os institutos federais desse país. E nós vamos estar presentes junto com isso. Segundo, algo comum no Congresso Nacional. Um projeto, quando vem para aqui, tem uma análise de como é que ele é viabilizado, correto? Esse projeto não tem isso. Não tem. Não tem uma linha de como esse projeto, de como isso tem viabilidade de ser aplicado. Uma linha dedicada a isso. Né? O projeto é todo baseado no documento do Banco Nacional, do Banco Mundial, desculpa, o Ajuste Justo. Né? E o que é que diz esse programa? Que países como o Brasil têm que tirar a sua responsabilidade do investimento da educação. Ou seja, é desresponsabilizar o Estado da educação. É isso que diz o documento do Ajuste Justo. Né? Abrangência. Não é uma lei qualquer. Não é um projeto, é um projeto muito abrangente, que mexe com muitas leis. E aí estão algumas leis que elas mexem. Tá? Eu vou tentar dar vou ser um pouquinho rápido, porque o tempo aqui é pequeno. Né? O que ele pretende instituir? Fundamental que ele pretende instituir, pessoal, e aí é verdade, é a autonomia, mas a autonomia que nós não queremos, é a autonomia financeira que ele quer instituir. E nós queremos a autonomia da gestão financeira. É muito diferente a autonomia que nós defendemos. Essa autonomia pedagógica, acadêmica e a autonomia da gestão financeira, o projeto destrói. Destrói logo de cara, sabe o quê? O que é educação hoje no país? Ensino, pesquisa e extensão. O projeto não trata disso. Acaba isso. Extensão não existe mais. Pesquisa só serve para vender ao mercado. Eu sou professor de matemática. Minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, é uma pesquisa que trata das curiosidades do ensino dos números primos. Eu vou vender isso a quem? Qual é a empresa que vai querer comprar o meu projeto sobre as curiosidades dos números primos? Quer dizer,
A ciência é destratada para ser algo mercantil, para ser vendido no mercado de trabalho, né? Importante dizer algo muito sério. 99,9% do que aqui foi dito pelo representante do governo não precisa do Futuros para fazer. A lei atual que está em vigor nesse país garante tudo o que ele falou aqui. 99% do que ele falou aqui. Não precisa de Futuros para fazer isso. E aí o companheiro foi feliz quando colocou a questão da internacionalização. Sabe qual é a única coisa que eles mudam na internacionalização? É que as universidades privadas agora podem revalidar diplomas. Isso vai ser um mercado de compra e venda de... É horrível, é triste isso, né? E as mudanças de destino que ele faz com os hospitais universitários é assassinar aquele instrumento que é um produto de discussão e aprendizado a partir dos casos clínicos. Acabou isso nos hospitais universitários. Será um hospital do mercado, onde vocês podem, lá, através do seu cartão de plano de saúde, ser atendido lá. Então, aquilo que os hospitais universitários, os hospitais, inclusive os hospitais veterinários, lá no meu campus, o Instituto Federal da Paraíba, lá no meu instituto, temos um hospital universitário lá que presta um serviço, né, de assistência às pequenas comunidades rurais, maravilhoso, um trabalho social. Acabou. Porque ele vai ser um produto de buscar dinheiro para a escola, né? Então, esse é o problema. Está aí Agora, a educação à distância não tem mais limite, né? Qualquer curso presencial pode desenvolver parte dele, todo ele, através da educação à distância, né? Falei da questão da subordinação da pesquisa ao interesse do mercado, ou seja, pesquisa só que o mercado compra, né? O objetivo do projeto é o neoliberalismo nas instituições federais de ensino. É esse o objetivo. É a privatização, não tem outro objetivo, tá? É destruir o reduto, que eles dizem da esquerda. Então, porque a escola pública tem que acabar, porque ali se cria uma consciência crítica e eu tenho que atacar isso, esse reduto tem que ser destruído, né? Tá certo? Tá no bojo do projeto do governo de oferecer isso ao capital privado, ou seja, acabar com as estatais. Eu queria chamar a atenção, nesse finalzinho sobre o Futuros, dizer uma coisa muito importante, que o governo fala que o Estado é um peso muito grande para ser administrado. A organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que o governo tentou, junto com os Estados Unidos, fazer parte desse processo, os Estados Unidos deu um chute, né, e está apoiando agora a Argentina, tem um levantamento de cada estado e o peso do serviço público dentro desse estado. O Brasil está entre os últimos. O Brasil tem uma capacidade enorme de aumentar ainda o número de servidores públicos. Essa organização tem um levantamento feito anualmente sobre isso. O Brasil é um dos últimos países, muito abaixo. E eu queria chamar a atenção para um detalhe muito importante, nessa proposta ofensiva de desresponsabilização do Estado. O exemplo que ele coloca no projeto são 4 universidades dos Estados Unidos privadas. Essas 4 universidades juntas, ela é menor, por exemplo, do que a Universidade Federal Fluminense. É menor que a Universidade Federal Fluminense. Então, não tem parâmetro de comparação, é outra coisa, é outro mundo. O projeto, eu vou repetir aqui o que um companheiro que entende muito disso, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lé, fala. É de uma pobreza de elaboração terrível. Deixa categoricamente que não foi produzido por quem faz educação. Não foi produzido por quem faz educação. E eu queria dedicar meus últimos minutos, pessoal, não mais ao Projeto Futuro, se eu acabei a exposição sobre ele, aos institutos federais de ensino, que estão sendo atacados brutalmente por esse projeto. O que é os institutos federais de ensino criados em 2008? É uma escola que hoje reúne 3,5% da juventude brasileira, com idade de ensino médio, e que dá a ele um ofício e um ensino médio de qualidade. E aí eu tenho que reconhecer, esses dados que os companheiros do CONIF trouxe aqui, do investimento aluno, né, com dólar, nos institutos federais, o governo investiu. O aluno nosso, em média, custa $9 mil ano, mais ou menos nos patamares que esse país investe. E sabe qual foi o resultado disso?
Os institutos federais estão entre as 5 melhores escolas do ensino médio do mundo. Do mundo. Dados da ONU. Botou dinheiro na educação do Brasil, no ensino médio, que nós pegamos um aluno com uma deficiência horrível do ensino básico. E porque botou dinheiro num canto, deu um resultado fenomenal. E aí, me perdoe, vocês assistiram aqui a exposição do ministro, quando ele veio para aqui, para essa casa, para falar sobre a educação nesse país? Ele esqueceu os institutos, notou isso? Porque se você analisa os institutos federais, você conclui uma coisa básica: bote dinheiro que funciona. Bote dinheiro que funciona. Os institutos federais hoje no Brasil têm convênio com a Espanha, com a Alemanha, com o Canadá, com a Finlândia, que estão sempre entre as melhores da educação do mundo. E o que é, companheiro Jerônimo, que esses países querem vindo aqui para o Brasil? Eles querem conhecer que danado é esse tal de integrado. Não é isso? Eles querem conhecer o que é isso. Uma criança de 13 anos entra na nossa escola e sai com a condição de ter um ofício e trabalhar no mercado de trabalho, mas também sai pronto para voar mais alto e ir para os bancos da universidade. O governo mostrou ódio a isso. Preto na universidade, pobre na universidade, filho de trabalhador na universidade. Nós somos a escola, Instituto Federal da Educação, nossos institutos, que mais aprova no Enem nesse país. O governo Temer tentou esconder esses dados. Nós somos a escola que mais aprova. Então, o que essa casa tem que discutir, pessoal? E os institutos federais é exemplo para isso. Bota dinheiro que a educação funciona. Bota dinheiro que a educação funciona. Então, eu dedico a fala do Sinasef a duas responsabilidades muito grandes. Peço um apelo a essa casa. Nós não temos que discutir o Futurice, porque nada de novo ele traz. Porque tudo que ele traz, e que o nosso representante do governo, Wagner Vilas Boas, falou aqui, já é possível ser feito. Já é possível ser feito. Não precisa de nova lei para fazer aquilo. A hora que nós precisamos é garantir investimento público. É os 10% para a educação do PIB. Porque o que nós queremos é autonomia de gestão e não autonomia financeira. Muito obrigado. Carlos Davi, por favor. Carlos Davi do Sinasef. Espaço e reafirmando a necessidade, e aí eu faço um apelo ao CONIF, ao Andifes, de que esses debates se reproduzam nas nossas instituições. Eu queria que colocasse de novo aqui o meu trabalho, a minha exposição, pode ser? Pode ser? Pode ser? Não, é só porque eu queria... Fosse... O que é que eu quero mostrar aqui? Eu quero reafirmar aquilo que o companheiro aqui do governo me chamou de responsabilidade de ter anunciado isso. Infelizmente, essa leitura não é só minha. Esse meu trabalho é muito produzido em cima do que foi produzido por alguns companheiros, inclusive se baseia muito no documento apresentado por Roberto Ler, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o que é o Futurice. Eu quero reafirmar que esses são 5 objetivos fundamentais do Futurice, né? O choque do neoliberalismo está claro no discurso do ministro o tempo todo. A destruição do reduto da esquerda, que a universidade é o lugar de barbulho, está escrito o tempo todo. Tá? A desresponsabilização do Estado com a educação está lá no documento do ajuste justo. Tá? Acabar com as práticas de reparos sociais. O presidente diz o tempo todo que criança pobre tem que trabalhar. Tá certo? O tempo todo esse discurso, né? E acabar com a carreira dos servidores. E aí eu quero fazer uma denúncia muito grave. Nós tivemos uma audiência com o governo na CETEC, recentemente, que é para discutir, numa quarta-feira, os PCCTA e na outra quarta-feira o BTT. E quando nós cobramos, né, do que o governo estava fazendo, etc., o governo está fazendo algo ilegal. Está destruindo a carreira do PCCTA no Ministério da Economia, sem se reunir com a Comissão Nacional de Supervisão, que a lei obriga a fazer essa reunião. Essa Comissão Nacional de Supervisão é formada por 1/3 de trabalhadores, 1/3 de representantes das reitorias e 1/3 representante do governo. Essa comissão tem mais de 2 anos que não se reúne. Ela é um órgão do MEC, responsável pelas mudanças na carreira universitária. Estão destruindo a carreira de forma ilegal, né? Então é importante registrar isso. Quero reafirmar esses 5 objetivos centrais do que é o Futurice. E queria concluir dizendo o seguinte. Primeiro, né,
Alguns, eu coloquei aqui que 99% do que o companheiro aqui falou, do representante do governo, Wagner Vilas Boas, já pode ser feito no processo normal de relação entre escola e universidade e mercado. O que ele esqueceu de falar são os submarinos que tem lá dentro. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Temos um ano para aderir ao Futurice. E quem não aderir, não tem problema? Tem sim. É passado para o MEC a autonomia de estabelecer quem são os gestores eficientes e ineficientes. E aqueles que não forem aderir o projeto, eles vão ser rapidamente enquadrados em reitores ineficientes. Vai vir intervenção a esses caras, pela ineficiência dele. O projeto faz isso, diz isso. Vamos mais, né? A menina fez uma pergunta interessante sobre a questão dos fundos. Como é que são os fundos hoje? Esses fundos já existem. As fundações podem, né, vender projetos dos institutos da universidade para o mercado. Como é que esse fundo é feito? Por acordo, e a fundação presta conta à reitoria. O ex-diretor da Andifes, no debate comigo, o professor da Universidade Federal do Pará, o reitor, ele falou assim, que esse fundo hoje representa 4% do investimento da educação desse país. Uma coisa muito insuficiente. Querer que esse fundo represente 100% da educação é algo impossível, né? Agora, olha bem, tem mudança na lei atual, nesse futuro? Tem. Não é mais a fundação que presta conta ao reitor. Agora é o reitor que vai ter que prestar conta à fundação. Está vendo? São submarinos em que mexem na autonomia. Mexe na autonomia, né? E aí eu queria terminar, concluir, dizer o seguinte. Companheiros, no dia 13 de dezembro de 2018, houve uma eleição para o Instituto Federal da Bahia e a comunidade acadêmica elegeu uma professora negra, sindicalista, a reitora daquela instituição. Essa reitora, até hoje, não tomou posse. Não tomou posse. Não existe reitor mais lá inteirinho, pro tempore. Existe um interventor. E, provavelmente, é um desses 15 que estão aí querendo implantar o futuro. Se eu quero, ele se oferecer, eu quero. Eu quero me dar aqui, dar meu contato, dar meu telefone, eu quero essa lista. Que provavelmente ele está lá. Um cara que há 2 anos sequer reúne o Conselho Superior da instituição. Então, se é verdade, se você defende minimamente a autonomia das instituições, dê posse à reitora Luísa Mota, do Instituto Federal da Bahia. Obrigado. Luzia Mota. Luzia Exato. Mota. Muito obrigado, Carlos.